Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque tá rolando aqui esse especial do mês de março, não é mesmo? Já comentei com vocês. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, que foi sobre o conto do Barba Azul, eu vou deixar linkado para vocês assistirem. Hoje, como tá aí no título, a gente vai conversar sobre O Patinho Feio. O Patinho Feio é uma história clássica que eu acredito que todo mundo conheça, mas eu vou contar para vocês a versão que tá no livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Então é uma história classicona que a base sempre é a mesma, mas altera alguma coisinha ou outra dependendo do livro onde tá. Bom, uma pata que estava ali com seus ovos. Um a um, os ovos começaram a chacoalhar, a rachar, e daí apareciam patinhos lindos, muito fofinhos, saindo de cada um desses ovos. Porém, tinha um ovo diferentão, um ovo que era grande e que estava ali parado. Uma pata mais velha foi visitá-la, né, para dar-lhe um apoio moral. E aí, quando a pata mãe comentou com ela, olha só que gracinha, meus patinhos tão lindos, né? Foi ali se gabar dos seus filhinhos. A pata mais velha focou no quê? Naquele ovo ali que ainda não havia sido rachado e falou que estava achando aquele ovo meio estranho, parecia ovo de peru, e quis convencer a pata mãe a deixar aquele ovo pra lá, não chocar ele não. Mas a pata mãe pensou, pô, já fiquei aqui chocando um tempão, o que custa ficar mais um pouquinho, né? Deixa o meu bebê nascer na hora que for boa pra ele. Então ela resolveu continuar lá. O ovo finalmente começou a balançar, começou a descascar. Só que de lá não saiu um patinho fofinho. Saiu uma criatura grande, desengonçada, estranha. E a pata mãe já ficou meio desconfiada com aquilo. Só que na hora em que ele foi pro lago, né, com os outros patinhos, ele nadava super bem. Então ela pensou, não, esse aí realmente é meu filho. Ele só tá um pouco esquisito ali, ficou muito tempo dentro do ovo, ficou meio amassadinho, mas ele vai se desenvolver, vai ficar igual aos outros patinhos. Ela foi ali apresentar ele para a sociedade, né, apresentar para as outras criaturas que moravam ali. E já apareceu logo um pato fazendo o quê? Bicando o pobre do patinho feio. E aí ela foi defender o filhote dela e ele falou que era o direito dele bicar o patinho porque o patinho era muito feio. Então quem era feio merecia passar por aquilo. Olha só que bicho sem vergonha, né? Daí ficou nesse ciclo, sabe? O patinho tava lá, sendo ele mesmo, desengonçado, tadinho. E os outros bichos faziam bullying com ele, os patos faziam bullying com ele. E a mãe sempre estava ali defendendo, só que chegou um momento em que ela cansou. E aí ela comentou que, nossa, ela preferia que ele fosse embora, que ela estava muito cansada de estar sempre defendendo ele. Então o patinho ficou muito triste e resolveu ir embora mesmo, para não ficar ali incomodando a única pessoa que parecia que gostava dele. Ele fugiu, chegou num pântano e chegando lá viu dois gansos que eram meio assim, cheios de si, e esses gansos chegaram falando para ele, ei, criatura horrorosa, vamos ali paquerar umas gansas solteiras? Aí o que acontece? Do nada, o patinho escutou um pipoco e quando foi ver, mataram os dois gansos. Algum caçador apareceu ali e atirou nos dois gansos. O patinho pulou debaixo da água ali para se esconder e ficou lá embaixo da água até parar um pouco o tumulto, a coisa que estava acontecendo ali fora. Depois ele saiu correndo dali, né? Fugiu daquele lugar que ele ficou com medo também. E ele encontrou uma senhora esfarrapada que criava um gato desganhado e uma galinha vesga. O gato ela criava porque ele conseguia caçar rato, a galinha porque colocava ovos e tinha uma utilidade para ela. Ela viu o patinho ali e resolveu acolher ele porque ela pensou, se for uma pata, eu posso ter mais ovos. Se for um pato, eu posso esperar ele engordar e matar o tadinho do patinho, gente, só se metia furado, mas tudo bem. Aí ela pegou, levou o pato para casa. Chegando lá, o pato foi conversar um pouco com o gato e com a galinha. E aí o gato perguntou para ele o que ele gostava de fazer. Ele respondeu que gostava de ficar ali embaixo da água,
E aí o gato achou aquilo um absurdo, falou, como assim, que coisa mais ridícula gostar de ficar debaixo d'água, porque o gato não gostava. A galinha também achou péssimo o gosto do patinho. E aí o patinho de novo se sentiu rejeitado ali e resolveu ir embora. Essa cena aqui, gente, eu acho tão linda. Que o patinho ele foi, encontrou um lago, né? Ele tava ali nadando. E aí de repente ele viu passando, voando, umas aves tão lindas, tão lindas. E essas aves cumprimentaram ele. E ao ouvir a voz dessas aves, aquilo despertou uma emoção tão forte no coração dele que o coração dele ficou acelerado e ao mesmo tempo ficou apertado, sabe? Foi uma mistura de angústia com felicidade, uma sensação muito diferente de tudo que ele já tinha sentido. E quando ele respondeu, a voz dele também saiu diferente, de um jeito que ele nunca tinha falado antes, né? Então, eu acho essa cena muito linda. Ele sentiu um amor tão grande que ele ficou perplexo, porque ele não entendeu por que ele sentia todo esse amor por essas aves que ele não conhecia, né? Mas que eram muito lindas. Bom, o patinho ficou ali no lago, só que foi passando o tempo e foi começando a ficar mais frio, porque estava chegando inverno. E aí chegou um momento em que o lago começou a congelar. E aí o patinho já estava aceitando ali sua morte. Antes ele ainda tentou ficar ali nadando rápido para derreter o gelo, mas depois ele já estava aceitando que ia morrer mesmo. Chegou um lavrador e quebrou ali o gelo com a ferramenta dele e libertou o patinho. Aí guardou o patinho no casaco e levou para casa dele. Quando chegou lá, as crianças queriam mexer no patinho, o patinho ficou com medo, então saiu correndo, fez a maior bagunça na casa e acabou escapando de lá também. E ficava sempre nisso, ele achava um lugar, parecia que ia dar certo, acontecia alguma treta, dava errado e ficava sempre desse jeito. Até que chegou a primavera, então o lago voltou a ser líquido, já não tinha mais gelo ali, e o patinho foi lá pro lago nadar. Só que ele percebeu que as asas dele começaram a abrir e que elas estavam muito fortes. Então o que ele fez? Começou a voar. Voando ele percebeu como as coisas eram muito legais vistas de cima. Então ele foi, começou a observar tudo, uma coisa muito fofinha. Até que, quem ele viu lá no laguinho? Aquelas aves lindíssimas que ele amava, que eram cisnes. Então ele pensou, poxa, eu podia ir pra perto, mas eu tô com medo. Vai que eu vou pra lá e elas também zoam de mim, não gostam do meu jeito. Então ele foi, só que ele foi ali tímido, ele foi ali de mansinho e ficou ali no canto do laguinho, olhando aquelas aves maravilhosas que estavam ali. Quando essas aves viram ele, elas resolveram ir na direção dele. E ele ficou com medo, já estava achando que ia morrer. Mas pensou, se eu vou morrer, é melhor deixar essas aves belíssimas aí. Olha o pensamento do patinho, mas é isso que está escrito aqui no livro. É melhor que seja pelas mãos dessas aves aqui belíssimas, no caso pelas asas, né, pelas penas, que não tem mão, mas tudo bem, vocês entenderam. Até que o patinho se olhou no reflexo do lago. E o que ele viu ali? Uma ave belíssima, igual aquelas. Ele viu que ele também era um cisne, então de cara ele não se reconheceu, mas depois ele percebeu que aquele era o grupo dele. E aí os cisnes vieram, fizeram um carinho nele, comemoraram, sabe? Cumprimentaram e celebraram esse encontro ali de família. Então ele acabou encontrando a verdadeira família dele naquele momento. E aí ele viu que ele não era um patinho feio. Ele nem era pato, nem era feio. Ele era bonito e era um cisne. Mas ele estava no lugar errado e estava com o bando errado. Então por isso ele tinha uma visão distorcida de si mesmo. Ai, que lindo! Ai, gente, enfim, eu sempre achei essa história muito bonita. Desde que eu era pequena e eu escutava, mas eu tinha uma interpretação diferente quando eu era criança da interpretação que eu vi aqui no livro com a Clarissa. E eu acho que a da Clarissa faz mais sentido do que a que eu tinha quando eu era pequena. Eu tinha a interpretação que era aquele rolê do glow up.
aquele conceito que tem em vários filmes, né? Vários desenhos, enfim. Que a mocinha ali feinha, é sem sal e tatatã. E de repente, uma coisa meio Cinderela, chega ali um momento em que ela fica belíssima, em que ela se transforma. E aí todo mundo vê que ela é bonita e que ela é maravilhosa. Eu interpretava dessa forma. Tinha também muito na minha época aquela coisa de não maltrate o coleguinha, porque ele pode crescer e ficar bonito. Assim, se o colega ficar feio, então você não vai respeitar. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Mas na minha época o pessoal via as coisas dessa forma. E até eu mesma acabava indo na onda, porque eu não tinha muito senso crítico. Mas a interpretação da Clarissa aqui é diferente e é a que faz mais sentido mesmo, que é a questão de você estar no lugar errado, né? De você estar sendo podado, porque você está sendo cobrado para se encaixar numa coisa que não é você. Porque não tinha como ele parecer um pato, já que ele não era um pato. Ainda mais parecer um pato bonito, sabe? Tipo, não ia dar certo porque ele era um cisne. Então a Clarissa, ela foca primeiro na rejeição da criança diferente. Então a criança diferente está ali, ela não fez mal para ninguém, ela está sendo quem ela é o caso do patinho, que não é um pato. E as pessoas ao redor ali acreditam que podem machucá-la, que podem ofendê-la, simplesmente por ela existir e ser do jeito que é, sabe? Isso é muito doentio. E numa história a gente consegue ver, a gente consegue sentir empatia, mas às vezes na vida real isso acontece e com uma frequência muito maior do que o que a gente percebe, sabe? Então é bem triste isso. Como o livro aqui foca na questão da mente das mulheres, né? A Clarissa fala aqui sobre as meninas, né, que passam muito por isso quando são pequenas. Então, às vezes a gente tem curiosidade sobre uma coisa, ou a gente questiona uma coisa e automaticamente a gente já é vista como teimosa, como insuportável, como a menina chata que tem que ficar quieta. Então nisso acaba acontecendo um isolamento precoce e forçado dessa menina. Então ela acaba ou se isolando porque não se sente compreendida pelas pessoas que estão ali ao redor, ou essas pessoas mesmas rejeitam e isolam essa menina. E o pior disso tudo, vamos com cachorraiada mesmo, mas o pior disso tudo é que essa menina, ela geralmente não entende que aquelas pessoas ali têm um gosto diferente. Então, não é que a menina é feia, ou que a menina é burra, ou que a menina é chata, enfim. É que existem gostos. Então, aquelas pessoas ali tem um gosto que às vezes é pessoal delas, ou pode ser também moldado pela sociedade. Às vezes a pessoa está ali seguindo uma cartilha social e projetando isso naquela criança. Uma complexidade infinita de coisas, mas que não tem a ver com a menina, sabe? Tem a ver com as pessoas ao redor que estão ali. Tem uma parte aqui que eu achei muito legal do livro, onde a Clarissa fala sobre a mãe pata. Porque a gente foca muito também nessa história do patinho feio, na trajetória do patinho, né? Que é um cisne. Mas na rejeição, nas coisas que ele vivencia. Mas e a mãe dele? Porque a mãe dele sofre muito também, né? Desde o início da história. Então a Clarissa até fala aqui que ela pode representar uma mãe interna. Que o que seria a mãe interna? Seria uma parte da nossa mente que faz esse papel que a gente aprendeu de mãe. Então, geralmente, alguma figura materna que a gente se apegou, a gente acaba reproduzindo os pensamentos que a gente acredita que essa pessoa teria. Então a gente faz uma determinada coisa e fica aquela vozinha na nossa mente que parece a voz ou da nossa mãe ou de alguma outra figura que possa representar sua mãe para você. E então o primeiro exemplo aqui que a Clarissa dá é o de mãe ambivalente. O que seria essa mãe ambivalente, né? A pata, ela é discriminada por ter um filhote diferente. No início ela acaba até tentando defendê-lo, mas depois ela acaba desistindo. Então ela fica dividida entre defender o seu filhote ou defender a sua reputação, defender o seu espaço de ir e vir dentro daquela comunidade. 3 pontos marcam bastante essa história, né? Que é a sua vontade de ser aceita pela comunidade, a sua vontade, no caso, a vontade da pata, o instinto de autopreservação, porque
ela também, de certa forma, está defendendo a própria vida, né? E a própria vida do pato, que não é pato. O medo também de que ela e o filho sejam castigados, perseguidos e até mortos, né? Porque vocês podem ver que os outros personagens, né, tem até um pato que chega a falar que o patinho merece sofrer por ele ser feio, por ele ser diferente. Então, a outra pata também, que é uma pata mais velha, que deveria ali, de repente, até tá ajudando ela, né, tá ensinando ela a ser uma boa mãe, tá ali azucrinando também, botando defeito no patinho, sabe? Já deixando ela mal. Então, isso tudo também complica o lado da pata. Então, esse medo que ela sente, apesar da gente... De primeira a gente até julga ela na história, você fica, poxa, por que ela faz isso? Mas esse medo também é um pouco natural quando você tá num ambiente onde você é muito reprimido, né? Num ambiente muito punitivo também. Então, fica difícil para ela também suportar tudo isso. Então, a Clarissa até comenta aqui que em culturas muito punitivas, muito, né, sanguinárias ali, acontece muito isso da mãe ficar dividida entre proteger o seu filho e proteger a sua própria vida. Ou o filho, literalmente um filho, ou o filho simbólico, né? Proteger o seu trabalho, proteger a sua arte. Acontece muito isso. Então, até uma coisa aqui que eu anotei, que eu achei bem interessante, mas foi o seguinte, ó. Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique eu já expliquei no outro vídeo, mas é como se fosse a parte assim mais profunda da nossa mente, aquela parte que a gente nem tem tanta consciência assim, porque é muito profunda. Então vamos voltar aqui, mas ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar o seu direito de viver do seu próprio modo. A Clarissa, ela fala aqui que para poder se sentir segura com esse filho, né, com essa parte da própria alma que está sendo podada ali, a mulher precisaria desenvolver algumas características que na mulher não são bem vistas, mas quando estão presentes no homem são bem vistas, né? Eu até listei aqui que são veemência, que a veemência seria tipo uma braveza, uma bravura, um vigor, destemor, então não ter medo de ir à luta, e a aparência atemorizante, né? Que seria uma aparência ali que imponha respeito, que imponha medo. O que eu penso sobre essa parte? Eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que a gente tem que desenvolver esse lado mesmo. Mas eu acho que a gente também... Tem até uma amiga minha que fala muito isso. Mas que a gente tem que escolher as nossas lutas, sabe? Eu falo isso porque eu já tive uma fase muito defensiva. Inclusive é engraçado porque quem não me conhece tão profundamente tem uma visão de mim como uma pessoa muito pacífica, como uma pessoa muito boazinha, enfim. E eu tenho esse lado mesmo muito presente, muito forte em mim. Mas eu também tenho outro lado, que é um lado às vezes muito agressivo. Só que esse lado ele geralmente fica contido. E aí eu só coloco pra fora em situações assim muito, muito extremas mesmo, hoje em dia. Mas foi meio difícil equilibrar isso e eu já passei por fases de ficar oscilando. Inclusive recentemente aconteceu um pouco isso comigo, de eu estar me conectando muito com esse lado... sabe, com esse lado mais pistola. Assim, esse lado é importante, a gente não pode fingir que ele não existe, porque não tem como apagá-lo, né? A gente pode no máximo fingir que não existe, mas esse lado existe em todas as pessoas. Mas a gente tem que escolher as nossas lutas, a gente tem que escolher pra quem que a gente tem que mostrar e quando que vale a pena também, sabe? Porque eu acho que tem algumas situações em que a gente pode simplesmente deixar pra lá, simplesmente ignorar e sumir, sabe? Então eu lido muito assim, não sei se isso é errado, mas é meu jeito de lidar com algumas coisas. Então tem pessoas, tem lugares, tem situações que eu prefiro nem me desgastar com aquilo, porque se eu for ficar o tempo todo ali igual um pincher, sabe? Na braveza, me defendendo e lutando e eu me sinto muito desgastada. E às vezes eu sinto que nem adianta.
Porque, sei lá, tem pessoas que parece que nunca vão entender mesmo esse lado assim mais uau. Eu só uso realmente quando é o jeito, quando é necessário. E também em situações assim que eu tenho que correr atrás das coisas, né? Hoje em dia eu tô aprendendo mais a equilibrar isso, porque eu também tive um momento que eu silenciei isso demais, que eu reprimi muito isso, que eu queria praticamente ser santa. E não rola, tá, gente? A gente só se frustra, só fica remoendo coisas e passando muito mal. Então, tentar ser santa também não dá certo. Mas também ficar num estado de luta também não dá certo. Então acho que a gente tem que ter o equilíbrio ali, tem que ter o nosso lado gentil e tal, mas também não ficar reprimida, que é até isso que a Clarissa comenta, que no livro a gente vai chegar nessa parte, mas nem se reprimir, nem ficar o tempo todo se adaptando e o tempo todo concordando com tudo, mas também não ficar nessa coisa de combate o tempo todo, porque as duas coisas desgastam demais a vida da gente. Mas claro, o livro aqui é sobre se conectar com o lado selvagem, se conectar com o lado espontâneo. Então por isso que a Clarissa foca mais nesse lado. E inclusive para mim, né, quando eu li esse livro, foi muito bom essa abordagem, porque foi numa fase que eu estava muito pacífica, eu não estava me sentindo conectada com as minhas próprias emoções, eu não estava me sentindo conectada com o mundo ao meu redor, com as pessoas. Eu estava num estado muito anestesiado. Então, quando eu comecei a realmente estudar o que estava falando aqui, sabe, procurar psicólogos, psicanalistas mesmo explicando, virou uma chave na minha vida que foi incrível e eu comecei a voltar a ter gosto por ser quem eu sou. Por isso que eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Ele não é um livro fácil de ser lido. Quando a gente lê e a gente começa a refletir, a gente começa a pensar sobre a nossa própria trajetória, a gente acaba se identificando com todas as histórias em algum momento da nossa vida. É um pouco doloroso até, mas ao mesmo tempo é muito libertador. Então eu aconselho muito esse livro para quem está vivendo um estado parecido com o que eu estava na época em que eu tive esse contato, sabe? Porque se você tá assim se sentindo uma pessoa apática, se sentindo muito para baixo, sem vontade de, sabe, criar coisas novas, sem vontade de se mostrar para o mundo, sem vontade de se expressar, eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito, muito mesmo. Agora vamos voltar aqui para a interpretação do patinho, que eu falei muito. Então a gente tem que equilibrar mesmo esse lado doce, esse lado suave, com esse lado selvagem, com esse lado guerreiro mesmo de defender também, porque a gente precisa das duas coisas para sobreviver, né, e para ficar bem. Tem casos onde a mãe é assim e ela só consegue entrar em contato com o lado selvagem quando essa filha começa também a entrar em contato, e aí acontece um despertar da mãe. Isso é bem bonito, né? Uma coisa que pode acontecer e que pode inclusive libertar essa mulher. Então eu gostei bastante dessa abordagem aqui da Clarissa sobre mãe, inclusive até o conselho final que ela dá tem o título de A Mãe Forte, a Prole Forte, que a solução seria o quê? A gente procurar alimentar esse lado da nossa mente, essa mãe da mente que a gente tem, de uma forma saudável. Então, como é que a gente pode fazer isso? Procurar mulheres, né, como referência, mulheres mais velhas, mais experientes. E ela até comenta aqui que são mulheres temperadas com aço. Então são mulheres que já estão mais duras, que já estão mais firmes, né? Enfim, então se inspirar em outras mulheres que são fortes, que são experientes, que já viveram muito. Não necessariamente precisam ser mulheres muito mais velhas, mas se encontrar é legal, né? Principalmente porque a nossa sociedade não valoriza muito, né, as mulheres mais velhas, que tem muita coisa para ensinar pra gente. Então, essa competitividade também que acontece entre as mulheres, inclusive às vezes acontece uma rivalidade entre mulheres mais velhas e mulheres mais jovens, só faz a gente perder. Bom, agora vamos falar aqui dos outros bichinhos que aparecem nessa história. Então, primeiro,
As más companhias. Quem são as más companhias por aqui? São todos aqueles que passaram ali na vida do Patinho, né? Então o Patinho ele vai entrando na casa de pessoas, na vida de pessoas, procurando o grupo dele, procurando a turma dele. Às vezes a gente fica procurando encontrar cura para os nossos problemas, para as nossas frustrações em situações ou em pessoas que acabam destruindo mais a gente, que acabam colocando mais a gente para baixo. Então a gente precisa aprender a filtrar isso para evitar esse tipo de situação. Para o Patinho, e para quem passou por situações parecidas com o Patinho Feio, é um pouco mais complicado, porque ele sempre foi maltratado, então ele não tem muita referência do que seria uma pessoa que quer o bem dele, né? Então é muito complicado. Até a pessoa que queria, que era a mãe, acabou desistindo dele no final. Então é difícil, mas não é impossível. A cena do lago representa os sentimentos congelados. E eu acho que faz muito sentido, né? Aquela parte que o Patinho quase morre. A água simboliza ali os sentimentos. Então essa água tá congelada, essa água tá parada, não tá fluindo. E por isso o Patinho sente que tá morrendo, né? Então seria um gelo que apaga o fogo criativo da mulher. O resgate que acontece do lavrador com ele mostra que não necessariamente a pessoa que às vezes nos tira desse momento de caos é a pessoa que faz parte da nossa turma, que faz parte da nossa tribo, né? Que é a pessoa para nossa vida. Às vezes é uma pessoa que vai ajudar, que vai ser legal com a gente, que vai despertar uma nova visão para nossa vida, mas a gente não precisa ficar com aquela pessoa para sempre. E quando ele chega para ter um contato mais próximo com o lavrador, né? Que é lá na casa dele, aí ele acaba sofrendo de novo, porque tem os filhos lá que querem mexer com ele. Não era o lugar para ele ainda. Mas o lavrador fez um bom papel na vida dele. Foi um amigo, né, que ajudou. O gato e a galinha, gente. O gato e a galinha, eu acho que ficou até bem óbvio, né? Mas eles simbolizam aquela pessoa que tá numa realidade diferente da gente e mesmo assim mede a nossa realidade com a régua dela. Então o gato não gosta de água. Galinha não sabe nadar. Então quando o pato fala pra eles que gosta de ficar na água, eles acham um absurdo. Mas é por quê? Porque eles não sabem lidar com a água. Não é da natureza deles lidar com a água. Então, tem pessoas que às vezes são assim. Tipo, não é da natureza daquela pessoa, não é o talento que aquela pessoa tem mexer com tal coisa específica. E aí, quando a gente vai comentar sobre essa coisa que a gente gosta, que a gente faz, a pessoa acha um absurdo. Mas é porque tá fora da realidade daquela pessoa. Então nem quer dizer que a pessoa esteja errada e nem que a gente está errado. São só visões diferentes. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente escuta essa pessoa, a gente escuta o gato, a gente escuta a galinha. Por fim, a gente vai falar aqui, meu Deus, esse vídeo vai ficar enorme. Mas, por fim, vamos falar aqui do isolamento que o Patinho passa, né? A situação dele como um todo é muito triste, né? Ele é rejeitado, excluído, isolado. A gente sabe que ninguém merece passar por uma situação dessas, mas infelizmente acontece na vida humana. Tudo isso que ele passou foi horrível, mas foi o combustível para ele se encontrar enquanto cisne. Então é a mesma coisa que às vezes acontece com a gente que é mulher. Então às vezes a gente passa por algumas situações que são complicadas, mas que ajudam a gente a ter impulso para procurar o nosso próprio lugar ao sol ou até criar o nosso próprio lugar ao sol. Então, eu mesma vejo muito isso na minha jornada também, né? Eu já comentei aqui que eu já passei por algumas situações um pouco complicadas na minha adolescência, principalmente. E foram situações assim que me traumatizaram, que foram muito ruins pra mim e que eu preferiria não ter passado. Mas hoje em dia eu vejo que se eu não tivesse vivenciado essas coisas, eu não teria desenvolvido a empatia que eu desenvolvi, sabe? Eu acho que se eu tivesse ficado sempre confortável do jeito que eu era, com certeza eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Mas eu não sei se eu seria uma pessoa que eu acho admirável, sabe? Eu acho que eu estaria bem longe disso, na verdade. Então, hoje em dia eu vejo dessa forma. Foi interessante para eu me encontrar, para eu encontrar quem eu sou de verdade. Talvez eu estaria fazendo alguma coisa
ou vivendo de uma forma que não ressoa com a minha essência. Então, assim, por fim é isso, tá, gente? Eu ia falar mais coisas, mas esse vídeo já está ficando muito grande. Mas a lição geral é essa, sabe? Não fica tentando se encaixar, atender expectativas, quando de repente aquilo nem é quem você é. Então você tá ali tentando ser um pato, tá tentando obedecer todo o arquétipo de pato bonito, e na verdade você é um cisne e você tá perdendo tempo fazendo isso e tá escondendo a sua própria beleza, a sua própria habilidade, e tá se mantendo longe de quem poderia se inspirar em você ou de quem poderia te inspirar também, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo rendeu, viu? Eu que lute pra editar. Mas é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você se identificou com a história do patinho feio, se em algum momento da sua vida você se sentiu obrigada a viver um isolamento ali por ser quem você é, sabe? Rejeitada, sem fazer nada de mal a ninguém. Então me conta aqui que eu quero saber sobre essa reflexão e o que isso te levou a ser e o que você achou da abordagem também de falar sobre a mãe pata, que eu achei bem interessante. Mas é isso. Não esquece de deixar like, se inscrever, compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo.